Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aletheia, o podcast onde você aprende sobre cosmovisão e apologética de uma maneira mais tranquila, mais fácil. Aqui agora nós estamos no terceiro episódio gravado, já falamos sobre cristianismo e universidade, falamos sobre a existência de Deus e a filosofia cristã, e agora no episódio de hoje vamos estar começando a tratar de alguns outros assuntos mais específicos, talvez do dia a dia, né? No caso, a gente vai falar um pouco sobre o secularismo. Calma, não se assuste com essa palavra. Se você está aprendendo, secularismo. O que mais, Elden? Estado laico e participação do cristão na política. Acho que Isso seriam mesmo. os pontos principais. Uma coisa bem pertinente, principalmente porque a gente está em ano de eleições. E eleições sempre dá o que falar. Mas já até adiantei, né? Esse aqui é o meu amigo Elden. Prazer estar lhe recebendo aqui, Elden. Obrigado pelo convite. O Elden é doutor em Direito pela Universidade Federal do Pará, né? E ele também participa do grupo da ABC2 de Política aqui do Brasil. Então ele vai ter muito para acrescentar aqui pra gente na nossa conversa. Pode falar um pouco sobre ti, Elden? Posso sim. Como disse Samuel, tenho mestrado, doutorado em Direito pela FPA. Sou professor universitário também na área do Direito. E sou envolvido com cosmovisão cristã em várias dimensões, né? Lá na nossa igreja eu faço parte da liderança do Seguros na Verdade, que é o Ministério de Cosmovisão e Apologética. Faço parte do grupo de Teoria Política da ABC2, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E estou aí atuando nessa área em geral, em outras oportunidades também. Excelente. E da minha vida pessoal, sou marido da Bia e pai da Clarinha agora. Isso aí. Pois é, um tema extremamente importante, como eu disse, esse ano está num ano de eleição, né, Elden? Então, sempre os ânimos começam a aumentar, né? Agora a gente está gravando, está no mês de junho, as eleições são em outubro, né? Então a gente tem um tempinho até vir as eleições. E é sempre bom, ano de eleição, a gente está prestando atenção nessas coisas, porque a política é, querendo ou não, uma arma de dominação que pode ser utilizada sobre os crentes. E se nós não nos atentarmos, o mundo pode engolir a gente. E é por isso também que a gente vai estar falando sobre isso, porque a secularização da sociedade acaba sendo uma ameaça para os crentes também. Mas também se fala muito de que não vai acontecer isso no Brasil, algumas pessoas falam, né? Tem dois extremos, uns falam que vai acontecer no Brasil, outros não vai. Algumas pessoas dizem, não, o Brasil é um país cristão, isso nunca vai acontecer, isso... Enfim, são várias opiniões. Mas para a gente começar aqui a discussão, Elden, a primeira pergunta que eu anotei aqui é o Brasil. Já começar com uma pergunta um pouco mais... É importante para a gente, né? Mas um pouco polêmica. O Brasil é um país cristão? Essa pergunta, ela precisa ser analisada por partes, né? Para a gente poder ter uma visão mais abrangente do termo. Por quê? Porque a pergunta ela diz respeito a uma discussão que existe muito forte na política, no meio jurídico em geral no Brasil, no meio cristão, que é o Brasil é um Estado laico, o Brasil é um Estado cristão. O que é que o Brasil é? O Brasil é um Estado anticristão? Talvez essa seja uma pergunta que tenha aflorado nos últimos anos, principalmente no nosso meio, no meio cristão, de fato. Bem, bora começar definindo alguns termos, né? Existem estados que são estados confessionais e estados laicos. Então, o que é um estado confessional? É um estado que adota uma religião oficial. Alguns são confessionais no papel, como é o caso da Argentina. Então, no papel ela é um estado católico, mas na prática a religião pouco importa para a política argentina em geral. Outros estados, é o mesmo caso também da Inglaterra, né? Então, tem vários países que são confessionais no papel, mas na prática isso não influencia em nada. Outros estados são confessionais e isso determina a função do Estado, isso determina como o Estado vai agir. É o caso, principalmente, dos países árabes, né? A maior parte dos países árabes e outros países muçulmanos que também não são árabes, mas, enfim, são estados confessionais e que essa visão religiosa influencia na forma como o Estado vai agir. Do ponto de vista jurídico, o Brasil é um Estado laico. Laico. O que é que significa isso? Ele não tem uma religião oficial.
Só que nós vamos dizer que, do ponto de vista jurídico, ou seja, no papel, o Brasil adotou uma laicidade colaborativa. O que é que significa isso? O Estado tem um papel, a igreja cristã e as outras religiões, mas a igreja cristã em geral, tem o seu papel autônomo, mas esses papéis podem trabalhar juntos. Então, a gente vai dizer que a concepção de laicidade brasileira não coloca em oposição Estado e religião, ou Estado e igreja. Não há uma relação de oposição. Há uma relação de colaboração. Então, o Estado reconhece que a igreja pode contribuir ao interesse público e o Estado lida bem com isso, no papel. Então, esse é um ponto. Do ponto de vista, então, jurídico, ou seja, aquilo que está no papel, podemos dizer que o Brasil não é um Estado cristão, ele é um Estado laico, só que com uma laicidade colaborativa, ou seja, a igreja e o Estado podem conviver em harmonia. É diferente de países que não são laicos, são países ateístas, ou países laicistas, que são países em que o Estado se opõe à religião, o Estado se opõe à igreja. Então, os países de tradição comunista, como socialista, como você preferir, eram estados assim. E ainda são. Os que ainda existem ainda são assim. Cuba, Coreia do Norte, são estados laicistas. A França é um estado laicista, a gente vai dizer por excelência, né? Desde a Revolução Francesa, você tem uma relação de tensão entre o Estado e a igreja. E na prática, tá? Saindo do papel e analisando a realidade social, que eu acho que esse é o ponto, né? O que é que nós queremos dizer por um Estado cristão? Então, definir é importante. Se nós dizemos que o Brasil é um Estado em que a sociedade é majoritariamente cristã, ou seja, a maior parte da população se identifica com a fé cristã, bem, sim, nós temos uma sociedade cristã. Ao menos nominal. Isso, esse é o ponto. Ao menos do ponto de vista nominal, a sociedade é uma sociedade cristã. Só que aí vem o ponto. Essa posição da sociedade tem influenciado o Estado? É essa a pergunta. Então, a sociedade majoritariamente cristã tem conseguido fazer com que essa visão influencie as ações do Estado? Essa é a pergunta. Porque se ela conseguir, ele é um Estado cristão. Se ela não conseguir, não é um Estado cristão. Eu diria que não é um Estado cristão. Por que não? Porque existe uma cisão, existe uma separação muito significativa entre o que a sociedade em geral pensa e professa e aquilo que o Estado decide, como ele age. Eu diria que as grandes instituições que a gente tem estatais não são instituições cristãs no nosso país. Então, exemplo aqui, bora pegar as decisões do Supremo que a gente tem nos últimos anos, ou mesmo decisões do Congresso Nacional. Então, são posições estatais, aí sim, estatais, ou seja, são decisões tomadas a partir de instituições públicas que não refletem valores cristãos, de forma alguma. Então, o Supremo está se encaminhando por liberar o aborto. Então, a gente tem várias decisões indicando isso. A gente teve agora a liberação do porte da maconha, do porte da maconha para uso pessoal. Formalmente disseram que continua ilícito, mas assim, não vou entrar nesse ponto que não é o tema do nosso podcast, mas na prática está liberado. Essa é a verdade. Então, olha só, o que é que a gente tem aqui? Um Estado que no papel é laico, com uma sociedade que se diz cristã, mas as decisões do Estado não condizem com essa posição cristã. E eu diria mais, aí vai entrar no meu último ponto dessa pergunta. Eu diria que as instituições que nós temos têm um viés fortemente anticristão, progressista. Ou seja, as decisões tomadas pelas instituições públicas não só não são cristãs, como são decisões que se opõem à visão cristã sobre muitos assuntos. Por exemplo, sobre vida. Esse é um ponto. Mas poderia ser, por exemplo, sobre a questão da identidade humana, identidade sexual humana. Então, quando a gente tem aqui o que a gente costuma chamar de ideologia de gênero, as instituições públicas brasileiras têm abraçado isso de forma oficial.
E essa é uma concepção anticristã. Então, eu diria, no papel, o Brasil é laico, a sociedade se professa cristã, mas as instituições públicas são anticristãs, são progressistas. Sim. É um tanto quanto curioso, uma coisa que eu sempre observo é que as influências culturais do Brasil a gente sabe que são muito diversas. O Brasil é um caldeirão cultural. Então, a moralidade do brasileiro ela é muito confusa. Se você for na rua, por exemplo, e fazer uma pesquisa, você tranquilamente vai descobrir que a maioria das pessoas, ao menos em fala, diz que é contra o aborto. Então, de certa forma, existe uma mentalidade, vou botar com várias aspas, conservadora na cabeça do brasileiro, só por conta da influência cultural, querendo ou não, o cristianismo tem uma influência em toda a cultura da América Latina, mas, ao mesmo tempo, é uma influência que ela não leva a verdadeiramente uma transformação de fato no indivíduo. Então, você vai ter muita gente, por exemplo, que é o quê? A favor do casamento, da família, disso e daquilo, mas está no terceiro casamento. É contra as drogas, mas no final de semana está tomando todas, está fazendo tudo de errado. Então, a moralidade do brasileiro realmente é uma coisa muito ambígua. E isso acaba se estendendo também para a política justamente por quê? Porque os políticos nada mais são que um reflexo do povo, afinal de contas, né? A gente fica reclamando, reclamando. É aquela história que a gente está cansado de ouvir, que... Ah, não sei o quê, porque... você reclama do político que rouba lá do SUS, mas, sei lá, joga o papel lá no chão. Você faz isso, faz aquilo. De certa forma, há um fundo de verdade nessa história batida. O que geralmente acontece, na verdade, em países que experimentaram alguma coisa de cristianismo de verdade na sociedade em si, não necessariamente na política, mas na sociedade, porque às vezes a política pode estar cristianizada, mas a sociedade não, é os avivamentos. Muito se fala, muitas vezes, que o Brasil estava... Antigamente, na verdade, hoje eu não vejo o pessoal falar tanto, mas o pessoal falava, o Brasil está com um avivamento evangélico, os evangélicos vão passar os católicos em não sei quanto tempo, o Brasil está se tornando um país avivado. Mas a gente nunca esteve num país que houve tanto assassinato, tanto roubo, tanto homicídio, todo tipo de crime, tanta bebedeira quanto a gente tem hoje em dia. Então, a gente percebe que, de fato, parece que nós, como cristãos, acabamos tendo uma influência... Nós somos uma influência positiva, os cristãos, de fato, mas ela não é tão poderosa quanto algumas pessoas creem, ao menos não ao ponto de fazer as pessoas mudarem verdadeiramente, né? Isso é um desafio em tanto. Mas, realmente, é uma situação extremamente complicada essa relação entre a igreja e o Estado, né? Mas por que, afinal de contas, as pessoas falam tanto, então, nessa questão de separação de igreja e Estado? Por que as pessoas, por exemplo, têm essa questão de... Por que tanta gente bate nessa tecla que diz, o Brasil, ele é um país laico, ponto final. Tira a cruz lá do tribunal, faz isso, faz aquilo. Por que as pessoas batem tanto nessa tecla? E por que ela é considerada importante? Assim, um ponto que a gente tem que prestar atenção é que muitas pessoas que usam o argumento do Estado laico, na verdade, têm uma visão laicista. O que é que significa isso? As pessoas dizem, não, eu quero separar a igreja do Estado para que isso garanta uma sociedade mais plural, mas, na verdade, o que essas pessoas querem é expulsar a igreja do espaço público. E isso não é laicidade, isso é laicismo. Ou seja, essa é uma visão que não é de harmonia entre igreja e política, mas é uma visão de oposição à igreja e de oposição à intervenção da religião no espaço público. Então, a gente tem isso muito fortemente no Brasil. Então, de novo, personalidades, até um senso comum em parte da sociedade diz, não, a gente tem que acabar com essa associação entre igreja e Estado, porque isso vai garantir uma sociedade mais livre. Mas aí eu volto a um ponto que tu falaste. A nossa liberdade ela só é viável porque nós temos uma base cristã. Sim. Então, as pessoas estão cuspindo no prato que comeram. É esse o ponto. Porque elas dizem, não, eu não quero o cristianismo aqui, mas você só tem essa liberdade de pensamento, de expressão. Você tem liberdade religiosa,
porque você tem uma sociedade base cristã. Se a gente for dar uma volta em sociedades não cristãs, a gente percebe justamente que não tem liberdade. Isso. Todas aquelas sociedades que tiveram uma matriz cristã, em algum momento, são aquelas que você pode criticar o cristianismo. Isso é irônico até. E as que não tiveram essa matriz, dificilmente... Ah, beleza, por exemplo, a Suécia. Suécia é um país secularizado, não sei o quê, mas eu posso falar o que quiser. Sim, mas as pessoas, querendo ou não, isso é um legado justamente do quê? Isso, cristão. É esse o ponto. É esse o ponto. A gente diz assim, as pessoas... É muito fácil você ser ateu ou ser de outra religião em um país fundado em uma ideia de liberdade religiosa. É muito fácil. Vai ser, então, de uma outra religião em um país, por exemplo, muçulmano. Você não vai conseguir. Ou vai ter a busca por ser um ateu em uma sociedade altamente confessional, como o caso até mesmo de países do Sudeste Asiático. Então, a sociedade não vai te dar essa margem de liberdade que as pessoas querem. Você só tem essa liberdade por causa de uma sociedade cristã. E as pessoas querem, de novo, fazer essa separação sem ter noção do que deu a elas esse direito. Mas aí vem um ponto importante. Essa ideia de que até mesmo alguns cristãos defendem, já vou chegar nesse ponto, mas é uma ideia muito ruim. Por que é muito ruim? Porque você vai dizer assim, não, eu não posso expressar minha fé no espaço público, ou seja, eu não posso dizer que eu vou votar no candidato X... Porque ele é crente. Porque ele é crente. Eu não posso fazer isso porque isso está errado. Não, isso não está errado. Isso é um direito seu. Eu vou votar nele porque ele é crente, porque os valores que ele tem são valores que eu também tenho. Mas por que eu estou dizendo que às vezes, essa mentalidade de cisão também está no nosso meio, aqui, meio evangélico. Aqui, falando de Belém do Pará, né? Muitos evangélicos vão lá e dizem, não, eu não quero que nenhuma instituição pública celebre o Sírio, porque isso é coisa de católico, as instituições públicas não são católicas, então eu quero essa separação. Só que essa oportunidade que os católicos têm nos possibilita, a nós evangélicos, também termos oportunidades semelhantes, ou seja, que haja uma relação de harmonia entre religião e Estado. O Estado aí não pode usar o seu poder para impor a religião, é essa a ideia da laicidade, da liberdade religiosa, mas, ao mesmo tempo, o Estado não pode limitar a religião de se expressar em âmbito público. Não pode. É necessário que haja essa harmonia, essa relação harmônica. E isso significa que nós, cristãos, vamos admitir essa visão ou essa relação harmoniosa para outras denominações, para outras religiões, assim como nós queremos que a nossa denominação, nossa religião também tenha essa relação harmoniosa. Entendi. Então, o Estado laico, a separação entre a igreja e o Estado é uma coisa importante, no final das contas. Então, a separação é importante, mas a separação não implica oposição. É esse o meu ponto. O que é a laicidade no sentido bom? O que é a laicidade enquanto vantagem que nós temos? Significa que o Estado ele não se mete em matéria de fé. O Estado ele não se mete em matéria doutrinária, o Estado não define qual a igreja que você vai ter, qual a religião que você vai ter, ele não te impede de mudar de religião, ele não te impede de pregar a tua religião, ele não impede. Então, é o Estado laico que nos dá liberdade religiosa para nós, evangélicos, pregarmos a outras pessoas, chamarmos a conversão, criticarmos outras religiões, esse é um ponto importante. Então, nós temos liberdade religiosa e, por nós termos liberdade religiosa, eu posso criticar uma outra religião e está tudo bem, inclusive no direito, está tudo bem isso, porque nós somos um Estado laico. Só que essa é a visão positiva, tá? Essa é uma relação harmônica. O que é uma relação negativa? É quando a gente entende que a religião não pode se expressar em lugar público, ou seja, que o lugar da religião é dentro de quatro paredes. E eu não posso pensar de modo religioso, eu não posso pensar segundo meus paradigmas. Ou seja, bora pegar o exemplo mais prático de novo, que eu acho que o aborto é bem palpável para a gente. Eu sou contra o aborto porque Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança.
E aquele embrião de 20 semanas, ele tem imagem e semelhança de Deus, ele carrega essa imagem e semelhança. Eu posso dizer que eu sou contra por causa disso? Posso. E está tudo certo. Ah, não, esse é um argumento menos válido que o argumento de um ateu. Não, não é menos válido. Porque eu estou em uma sociedade que é laica. E isso significa que eu posso usar os meus paradigmas, assim como você pode usar os seus paradigmas para defender uma ideia. E aí nós vamos debater a partir de uma razão pública como é que a gente vai resolver isso. Mas o ponto todo é, eu posso sim. Até porque, mas isso aí é um tema para um outro podcast, até porque a visão do ateu também é uma visão religiosa. Ela também é religiosa. Ele diz que não é, mas ela também é, porque ela está baseada em crenças. Embora ele diga que não está, mas ele está baseado em crenças. Então, a gente pode fazer isso. Por isso que eu estou dizendo, meu grande ponto de cuidado aqui é, a gente não pode usar a laicidade para excluir a religião, para excluir a nossa visão religiosa do espaço público. Mas, de novo, as duas coisas não se misturam. Uhum. Deixa eu fazer uma observação aqui, antes que a gente passe para outro ponto. Mas por que o cristão ele vai usar argumentos cristãos se o mundo é um mundo formado por crentes e descrentes? Porque a lei que Deus deu é uma lei para todos. Amém. A lei de Deus é uma lei que rege o cosmos. Não é nem só a humanidade. A lei do Senhor rege o cosmos. Ela rege todas as pessoas. Por mais que o ímpio não queira, ele está debaixo da lei do Senhor. E nós usamos uma visão cristã para defender uma sociedade segundo princípios cristãos, porque essa é a melhor sociedade possível. É a melhor sociedade, não só para mim, cristão, mas para todos. Valores que nós temos hoje só existem porque nós estamos partindo de sociedades cristãs, dignidade humana, igualdade entre homem e mulher, liberdade, consciência. A própria democracia tem bases cristãs. Então, olha só, nós não estamos defendendo uma coisa absurda. Nós estamos defendendo uma lei que é boa. Por que é boa? Porque é a expressão de um Deus bom. E por mais que o ímpio negue, a chuva que cai sobre a cabeça dele é uma chuva dada por Deus, que é um Deus bom, sobre justos e injustos. Então, quando nós defendemos uma política a partir de princípios cristãos, não é porque a gente quer impor de modo autoritário uma lei inventada na nossa cabeça, mas porque nós reconhecemos que existe uma lei dada por Deus e essa é a única alternativa para uma boa sociedade. Não existe opção. Sim. É um tanto quanto interessante o que acontece, por exemplo, com sociedades em que não há uma separação entre igreja e Estado. Inclusive, separação entre igreja e Estado não é só uma questão cristã, né? Mais especificamente é protestante. Isso, também, né? Também. E ainda mais, o protestante, já Batista. Puxando a sardinha pra gente, batista, né? Porque, querendo ou não, a gente fala que tem separação entre igreja e Estado, é coisa do cristianismo. Sim, de fato, mas só posteriormente, porque o cristianismo, infelizmente, em muitos momentos da história, ele se envolveu de maneira intrínseca com a política dos homens. E isso causou muitos danos. E não foram só os católicos, os protestantes também. A gente tem, por exemplo, nos países luteranos, até hoje, por exemplo, na Alemanha, se não me engano, na Suécia também, o Estado ele anda muito próximo da igreja. Por exemplo, na Alemanha, para você pagar o dízimo, você paga o dízimo para o Estado e o Estado paga o dízimo para a sua igreja. Na Suécia, na Dinamarca, algum país nórdico, eu não lembro exatamente qual é, mas você recebia a sua certidão de nascimento quando você era batizado na igreja, quando era criança. E tudo isso em países que eram protestantes de fato. Então, os protestantes também, muitos acabaram não tendo também uma boa relação. Mas a gente sabe também, uma coisa que é importante a gente notar, que a separação entre igreja e Estado não é importante somente para o descrente, mas é importante para o crente também, no final das contas. Por quê? Basta olhar, por exemplo, para o Oriente Médio. No Oriente Médio, nós temos diversos países que têm religião oficial. O Brasil já teve religião oficial também. Na época do Império, o catolicismo era, e isso acarretou vários problemas para os missionários protestantes, porque, de fato, existia uma perseguição.
Mas no momento mais atual, hoje a gente vê a perseguição acontecer de maneira sistemática em países que têm religião oficial, como por exemplo o Afeganistão, o Irã, Iraque, Síria, etc. Diversos países perseguem os crentes, por quê? Porque a lei deles é a lei muçulmana e eles têm que seguir aquilo, e quem não for muçulmano está indo contra a lei. Quem se converter está indo contra a lei, no final das contas. A apostasia é crime. A apostasia se Isso. torna crime. Não só a apostasia, mas os pecados deixam de ser simplesmente pecados contra Deus e se tornam também pecados contra o Estado. Isso. Então, se uma pessoa, por exemplo, é homossexual, ela tem relações homoafetivas, o que vai acontecer com ela se pegarem ela? Essa pessoa corre o risco de ser executada. E também é importante para a igreja, não porque vai só proteger os cristãos, mas porque a separação entre igreja e Estado também, ela preserva a pureza da igreja. Uma das grandes lutas para Abraham Kuyper, da vida dele, era separar a igreja da Holanda do Estado da Holanda. Por quê? Porque aquilo, por exemplo, estava fazendo com que ministros liberais entrassem dentro da igreja. Por quê? Porque quem apontava os ministros das igrejas na Holanda, nas igrejas oficiais da Holanda? Era o Estado. E nos seminários do Estado eram todos liberais. Então, o que estava acontecendo, afinal de contas? O Estado, que a Bíblia diz que ele recebeu a incumbência de cuidar das leis, agora ele está ditando regras sobre religião. E ele está botando, e pior ainda, ele está ditando regras que são contra a própria palavra de Deus. Então, até pelo próprio bem da igreja, a gente tem que lutar para não ter um país cristão. Juridicamente falando, tá? Isso é importante falar. Mas a gente não, tem que dar o nosso melhor para que os políticos que não entendem nada de religião, que não querem saber, na verdade, muitas vezes de religião, eles não comecem a mexer nisso. Pelo bem da pureza do evangelho e da igreja. O que a gente pode resumir isso? Tem um livro do Paul Freston com esse título, inclusive. Estado e igreja, não. Religião e política, sim. Como assim? Estado, enquanto instituição, um conjunto de órgãos e autoridades que exercem poder sobre aquela sociedade, ele é diferente da igreja, que é uma outra instituição, com outro corpo, com um corpo eclesiástico, que tem outras funções. E são duas instituições que devem continuar separadas. Então, o modo como a igreja se organiza, como ela age, as funções que ela exerce, não se confundem com as funções do Estado, os órgãos e autoridades que ele tem. São funções diferentes. Agora, religião e política se misturam. Pô, como assim? Como assim religião e igreja se misturam? Ou, tipo, religião e política se misturam? Olha só, o que é a política? Política não é eu ter uma proposta de bem para a sociedade. Eu estou querendo dizer, olha, a sociedade que oferece uma vida boa, um modo bom de nós vivermos é segundo esses princípios. Perfeito? A religião, no final das contas, não tem uma visão sobre a sociedade? A fé cristã, essa é uma pergunta importante, a fé cristã não tem princípios que dizem como a sociedade deve ser, ou seja, como a vida deve ser vivida? Tem. Então, como é que eu vou pensar, eu cristão vou pensar política sem pensar de um modo religioso? E a mesma coisa vale para um ateu. Porque se o ateísmo é uma posição religiosa, e é uma posição religiosa, então quando o ateu pensa a política, ele também está pensando de um ponto de vista religioso. Ou seja, a política sempre é pensada de um ponto de vista religioso, sempre. O livro do Koizes traz bem isso. No final das contas, a pergunta é se a política vai ser uma política idólatra ou não. É essa a pergunta. Não é se a religião vai influenciar a política ou não, mas como a religião vai influenciar a política. Sim. É essa a pergunta fundamental. Então tu estás dizendo, volta lá ao ponto, as pessoas já trazem esse argumento, né? Que tudo que é pecado tem que ser crime. Não disse isso. Porque simplesmente a religião não diz isso, a fé cristã não diz isso, para ser mais específico. A fé cristã não diz que tudo aquilo que é pecado deve ser crime. Por que não? Porque a fé cristã separa Estado e igreja. A fé cristã separa.
A fé cristã diz, olha, existem coisas que não são da alçada do Estado. O Estado tem uma função específica. Então, vai lá em Romanos 13, dá uma lida em Romanos 13, e você vai ver que as autoridades estatais têm uma função bem específica. Então, quando é que um pecado começa a ser crime, por exemplo? A partir do momento em que esse pecado afeta outras pessoas. À medida em que esse pecado afeta, por exemplo, a sociedade. Aí sim o Estado também se importa. Mas não porque é pecado. O Estado se importa porque aquilo afeta a sociedade. Porque aquilo afeta outras pessoas. Então, igreja e Estado separados. Agora, a política sempre vai ser vista de um ponto de vista religioso. E aí eu volto ao que eu disse antes. Se a política sempre vai ser vista de um modo religioso, o que é que nós devemos fazer como cristãos? Propor uma política a partir de princípios religiosos. Agora, isso exige sabedoria. Isso exige sabedoria. Por que exige sabedoria? Porque eu tenho que discernir os princípios bíblicos para a igreja e os princípios bíblicos para o Estado. Porque não são os mesmos. Não são os mesmos. Sim. É uma lei, mas para diferentes instituições. Sim. A separação da igreja e do Estado fica ainda mais latente no Novo Testamento, na verdade, né? Porque, querendo ou não, a gente vê o Estado de Israel, ele é um Estado, na antiga aliança, um Estado religioso e nacional ao mesmo tempo. Mas, curiosamente, também tem essa divisão que a gente vê, né? Entre a lei cerimonial, a lei moral e a lei do Estado também. Mas a gente vê em diversos momentos aqui na Bíblia, no Novo Testamento, momentos que sugerem uma ideia de separação entre igreja e Estado. A gente tem o clássico dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Que Jesus ali está claramente fazendo o quê? Mostrando que existem coisas que você precisa fazer para honrar. Que Deus institui as autoridades e você é completamente lícito, por exemplo, você pagar imposto. Jesus também vai dizer que o reino dele também não é desse mundo. Em oposição ao que os judeus acreditavam, né, que o Messias ia vir, ia reinar sobre todas as nações naquele momento, fisicamente, Jesus chega e diz, meu reino não é desse mundo, quebrando a cara de muita gente. Então, apesar de serem coisas que se relacionam intimamente, política e religião, elas têm que ser discernidas também. Perfeito. Porque senão a gente vai ter diversos problemas. Então, não existe dificuldade, por exemplo, da gente, por exemplo, eu ser funcionário público e ser cristão ao mesmo tempo. Não existe dificuldade entre eu exercer meus papéis cívicos e também cristãos ao mesmo tempo. Então, elas não são coisas que... Elas são coisas que se relacionam, mas elas não ficam... Como é que eu posso dizer? Não são opostas necessariamente umas às outras. Isso. Tem aquele clássico mito que o pessoal fala, né? Nem religião e nem política se discutem, né? Só que aí, eu não lembro quem disse, eu acho que parece que foi até Napoleão Bonaparte que ele disse, as pessoas dizem isso, mas é por isso que os falsos profetas eles estão nas igrejas e os corruptos estão no poder. Deve ser coisa da internet isso, né? É verdade, mas não sei se foi da boca de Napoleão, não parece ser, né? Ainda mais de uma pessoa como ele. Mas é extremamente difícil a gente viver numa relação saudável entre igreja e Estado. Esse livro aqui ele é muito interessante, Visões e Ilusões Políticas. Se você quiser comprar, é só clicar aí no link lá embaixo na descrição, vai ter lá para você comprar na Amazon. Por que ele é interessante? Porque ele vai trabalhar que todo o tipo de visão política é uma distorção da realidade, é uma espécie de idolatria, muitas vezes. As ideologias, melhor dizer, não visão política, mas as ideologias. Ele usa uma definição de ideologia que seria mais uma espécie de distorção da realidade do que simplesmente um conjunto de crenças. E ele vai dizer que são idolatrias, e essas idolatrias, como elas são pseudo-religiões, também elas apresentam, por exemplo, o plano de salvação. Isso. Então, qual é o plano de salvação do individualismo, por exemplo? Você ser uma pessoa do liberalismo, né? Isso. Você ser uma pessoa autêntica, você, através da sua libertação, ou seja,
da sua caminhada, o seu propósito é ser livre e ser quem você quer. No nacionalismo, nesse livro, seu propósito qual é a escatologia do nacionalismo? A escatologia é que a nação ela vai se unir e ela vai sobrejugar as outras e a nação vai ser perfeita. Qual é a do socialismo, do comunismo? A escatologia do comunismo é a anarquia total, onde não vai ter mais diferença entre os homens, onde a igualdade e a equidade vai ser instaurada à força, e assim sucessivamente. Então, como foi dito, a religião está presente, inclusive, nas visões políticas das pessoas. Então, por isso que a gente precisa se atentar muito com essa questão do relacionamento entre religião e política. Mas, Zelden, afinal de contas, tudo bem, a gente sabe que tudo no final das contas, tudo é religião, mas também há quem diga que não. Os secularistas, primeiro, bora definir o que é secularismo, mas os secularistas, eles gostam de tocar nessa ferida, né? De falar que não tem que ter nada de religião no Estado. O que é esse secularismo e como ele impacta a sociedade, principalmente entre nós, os crentes? Isso. Bora começar com as palavras, né? Então, secularização, secular. Secular vem do latim séculum, ou seja, deste século, deste mundo. São as coisas deste mundo em contraposição às coisas do mundo vindouro ou do mundo espiritual. Então, o que é a ideia de secularização? Na verdade, não o que é a ideia, né? Mas o que é o fenômeno da secularização? Você vai ter uma cisão entre a religião e o resto da vida. E o resto da vida tem que ser vivido ou passa a ser vivido de modo alheio à religião. Como assim o resto da vida? Não é só política, não. Isso envolve política, isso envolve economia, isso envolve o direito, isso envolve todas as áreas. A ética. Tudo aquilo que rege a minha vida está separado e existe de modo à parte da religião. E a religião existe para reger uma área específica da minha vida. E aí, o que é esse processo, então, de secularização? É processo ou fenômeno por meio do qual as diversas áreas da nossa vida passam a ser vividas e experimentadas de modo apartado da religião, de modo separado da religião. E esse é um fenômeno que o mundo vive e é um fenômeno que, às vezes, o cristão vive, quando ele decide dividir o coração dele, ele decide cindir o coração dele. Como assim cindir o coração dele? Ele vive de um modo a profissão dele e ele vive de outro modo a religião dele. Ou seja, ele é cristão, mas quando ele é médico, ele age como médico. Quando ele é professor, ele age como professor. Ou quando ele é um vizinho, ele age como vizinho. Ele não mistura as coisas. E existe essa é uma afirmação, às vezes, bem comum, infelizmente, no meio evangélico. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, não, eu sou crente, mas isso aqui não tem nada a ver. Então, eu sou crente, mas, assim, tenho que abrir o negócio, e para abrir o negócio tem que pagar propina lá para o da prefeitura. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou crente, mas, assim, eu tenho que abrir lá, tenho que conseguir o alvará para liberar lá. Só lucra empresário que sonega, esse tipo de coisa. Essa cisão nada mais é do que a gente chama de secularização. As pessoas fazem essa cisão e dizem, olha, não, vamos viver de modo separado. E, em geral, essa sociedade que a gente chama de pós-moderna ou hipermoderna, enfim, a sociedade que a gente tem hoje é uma sociedade altamente secular ou secularizada. O que é que significa isso? Essa sociedade diz, olha, eu não quero religião aqui no meio, tá? Eu não quero religião aqui no meio. Então, as pessoas dizem, não, isso aqui fica na sua esfera privada, as suas crenças ficam apartadas dessa área aqui, que é a área da vida comum. E aí você não tem que se intrometer. Essa sua crença não tem que se intrometer aqui. É muito difícil, acho que assim, é um processo difícil, porque nós somos tentados diariamente a sermos seculares. Sim. Por quê? Porque onde você estiver, você vai ter princípios e um modo de vida concorrente.
Ou seja, existe um modo de ser estudante que não precisa ser crente. Existe um modo de ser, de novo, um pai, mãe. Existe um modo de ser empresário, um modo de ser trabalhador diferente do modo cristão. E aí a escolha sempre é uma escolha de dizer, não, eu escolho não ser secular. Eu escolho não fazer essa cisão. Eu escolho juntar, eu escolho unir as duas coisas. Isso envolve na política também. Então, por que eu disse que unir religião e política é desafiador para nós cristãos? Porque isso exige não ser secular, esse é um ponto, mas nós também não vamos cristianizar pela política. Como assim? Não tem como fazer cristãos pela força do Estado. Não tem. Não tem. Não. Se nós conseguirmos proibir o aborto e proibir o tráfico de drogas e uso de drogas, e se conseguir proibir os jogos de azar, aí nós já teremos uma sociedade cristã. Não teremos. Até porque não adianta a gente conseguir conquistar por força o ser humano, mas não o coração. Tanto numa escala espiritual da coisa, quanto numa escala prática também. Porque o que vai mudar, afinal de contas? Ah, beleza, eu proibi o caça-níqueis. A gente sabe que o caça-níqueis aqui no Brasil é proibido, mas a lei mudou por acaso? A moralidade das pessoas? As pessoas continuam jogando no caça-níqueis, por exemplo. E mudar a moralidade não muda o coração. Sim. É esse o ponto. A pessoa que tem uma vida ética não necessariamente é um cristão. Essa é a parte. Espera-se que o cristão tenha uma vida ética, Sim. mas o contrário não é verdadeiro. Só um ponto aí que tu toca, né? Não funciona. Não funciona. Nunca funcionou. Porque na nova aliança, como tu já falaste, o reino de Deus não se conquista por força. Na nova aliança, na aliança que nós vivemos hoje, o reino de Deus não é obtido por força nem poder político. E as pessoas não entendem isso. De novo, nós queremos, sim, princípios cristãos para a sociedade porque eles são bons. Mas não porque isso vai converter as pessoas. Porque não vai. Não vai converter as pessoas. E nós precisamos entender isso. Então, eu tenho princípios para oferecer para a política. Eu, como cristão, tenho princípios para uma sociedade melhor, mas não vai ser isso que vai cristianizar a sociedade. Não vai ser isso que vai fazer mais cristãos. Não vai. Vai fazer a vida melhor. Mas o trabalho da igreja e o meu trabalho ali como cristão para alcançar esse coração continua existindo. Eu volto ao ponto. Uma vida ética, uma sociedade ética, é bom? É ótimo. Nos possibilita uma vida boa. Mas uma sociedade ética não é sinônimo de pessoas cristãs. Sim. Por que não? Porque você tem países na Europa altamente secularizados, onde houve essa cisão, e a secularização vai preceder uma sociedade pós-cristã, então que o cristianismo morreu. E nessa sociedade você vai ter pessoas altamente éticas. Então a ética fica como se ela ficasse ali, ela perseverasse. Mas o cristianismo morreu em muitos desses países, embora você tenha sociedades altamente éticas. Então, é desafiador. É desafiador. Por quê? A gente tenta fazer uma sociedade melhor, só que as pessoas, às vezes, confundem. Elas acham que tentar tornar a sociedade melhor vai fazer mais cristãos. É o caso clássico do pai e da mãe que acha que porque o filho tem um comportamento ético, ele é crente. Não necessariamente. Não, mas ele anda direitinho, faz tudo direitinho. Não, mas isso não quer dizer que ele tenha um coração alcançado, transformado. A mesma coisa vale para a sociedade. Sim. Eu já tive a experiência de viajar para fora do Brasil, né? Eu já fui para a Europa e você percebe que as pessoas, de fato, são pessoas extremamente comportadas.
são pessoas que pagam seus impostos em dias, são países que a taxa de criminalidade é baixíssima. Mas se você for uma pessoa um pouco mais sensível espiritualmente, você passeando em um lugar, num país como a Alemanha, ou algum país nórdico principalmente, você vai perceber que existe um certo ar de melancolia nesses países. É muito estranho, porque você anda, você vê uma sociedade, você vê uma cidade limpa, você vê pessoas corretas, você vê pessoas fazendo a coisa certa, mas você percebe ao mesmo tempo que são pessoas que não têm um propósito real nas suas vidas. São pessoas que elas têm tudo, mas elas realmente não têm nada. Então, é plenamente possível você ter uma vida extremamente realizada, é extremamente possível você ser uma boa pessoa para os padrões humanos, claro, e você ser uma pessoa descrente. Então, a gente não pode confundir as duas coisas. E voltando também para falar essa questão do nosso envolvimento com a política, a questão da política em si, a gente precisa, como cristãos, perceber que nós temos a lei perfeita conosco. A lei de Deus, ela não é apenas a lei para o crente, como você disse. Ela é a lei que Deus criou. Assim como você está lá jogando um jogo, sei lá, futebol, e se você não jogar nas regras você vai ser penalizado, assim também é na realidade. O que acontece se você matar um outro ser humano? Você vai ter consequências. Ah, se eu fizer não sei o que com o meu corpo, você vai ter consequências. Se eu extrapolar os limites da moralidade, você vai ter consequências. Existe uma lei natural que Deus colocou pra gente e a gente não tem que ter vergonha de defender essa lei. Porque, não simplesmente porque, claro, o mais importante é a palavra de Deus, mas também pelo bem do próximo. A gente proibir o aborto não é só porque é principalmente, claro, mas não é só porque é o que Deus nos ordena. Mas também é por conta do segundo maior mandamento, é pelo bem do próximo também. Eu luto contra o aborto, primeiro porque eu amo a Deus, mas porque eu também amo o meu próximo. Eu luto contra a questão da sexualização infantil, porque primeiro eu amo a Deus e eu amo também as crianças, eu amo os pais das crianças também. Então, a nossa política, a política cristã, a nossa visão de mundo é uma visão que ela tem que estar voltada para o amor no final das contas. E é por isso, a gente tendo convicção que a palavra de Deus é a regra última de fé e prática de na verdade, todo ser humano, é que nós devemos ir em frente e criar coragem e lutarmos pelas pautas que nós sabemos que é corretas e não abaixar a cabeça quando alguém falar mas isso é o que a Bíblia diz aí. Sim, e daí? Eu tenho a plena certeza que, sim, é o que a Bíblia diz, mas é o que é o correto. Isso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A lei que Deus dá é boa, porque nós temos um Deus bom e foi um Deus bom que nos deu essa lei boa. E a sociedade é regida por uma lei. Então, é só porque as pessoas às vezes não conseguem entender. A lei da gravidade tem como ser resistida? Você tem como resistir a ela ou escapar dela? Não, eu vou descumprir, eu vou pular, mas não vou cair, porque eu não quero. Não existe isso. A sua vontade não influencia. Quando a gente fala de moralidade, a lei moral parece que dá para quebrar. Só que não dá para quebrar sem consequências. É esse o ponto, porque Deus deu a lei também. Então, quando você quebra, você tem consequências. E isso é algo que está presente na realidade criada, que até mesmo um não crente honesto que use a sua razão de modo honesta é capaz de compreender a lei que existe na sociedade, a lei moral dada por Deus. Existem até relatos, né? Por exemplo, os próprios estoicos, eles entendiam que existia uma lei natural ali que os seres humanos precisavam descobrir, precisavam seguir, senão o destino ia acabar com eles. Isso. Tem um apêndice no livro A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Um apêndice excelente. Se você... o livro é difícil, não entendi o livro. Beleza, vai para o apêndice, lá no finalzinho, que Lewis faz uma comparação entre vários códigos morais. Entre povos como da Babilônia, os caldeus, Grécia, entre códigos éticos ou morais da China antiga, e ele percebe que existem padrões morais. Ou seja, povos completamente diferentes,
em momentos diferentes, padrões morais que se repetem. Por que esses padrões morais se repetem? Como, por exemplo, não mate o inocente, ou tenha misericórdia de certos grupos mais frágeis. Porque nós somos capazes de compreender a lei moral dada por Deus. Embora o homem moderno rejeite essa compreensão, ela é passível de ser compreendida. As pessoas estão pagando para ver, elas estão cavando buraco, e elas pensam que talvez cavando mais elas cheguem a uma solução diferente, mas você não tem como chegar a um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Como assim? Não. A solução é liberar minha sexualidade. Eu continuo depressivo e sem encontrar significado. Vou liberar ainda mais. Continuo depressivo e continuo sem significado. Não, eu vou me libertar ainda mais. E você não consegue encontrar significado. Porque você está cavando um buraco e você não vai encontrar uma solução diferente. Então, não. Deu errado o primeiro casamento, vou para o segundo. Deu errado de novo, vou para o terceiro. Vou para o quarto. Você não vai encontrar uma solução diferente. O problema não está no casamento, o problema está em você. É esse o ponto. Mas eu queria voltar a um ponto que tu disseste. Essa lei moral, ela é muito importante. Só que ela não é suficiente. Eu quero voltar nesse ponto. Talvez a gente consiga ver isso na parábola dos 2 filhos perdidos. Ou que a gente costuma chamar de parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele tem uma vida, que o Kierkegaard diria uma vida estética. Ele vive pelo prazer. Ele vive pelo prazer, ele se entrega ao prazer, e aí depois ele quebra a cara e diz que não é o prazer que é a solução. E ele volta para o pai. O filho mais velho, ele tem uma vida não estética, ele tem uma vida ética. Ele cumpre o dever dele à risca. Ele não goza dos benefícios de ter o pai. Ele só trabalha, ele se esforça igual um empregado, mas ele também não encontra significado. Ele também está longe do pai. Claro, eu posso dizer que a vida ética é melhor que a vida estética. É uma vida melhor, mas ela ainda é uma vida insuficiente. Ela ainda é uma vida sem significado. E existe um terceiro estágio ainda. Isso, que é o estágio religioso, que é quando aí sim, você se encontra com o pai. É esse o estágio, no final das contas, que a gente precisa chegar. Só que não é o Estado que cria, nem a política que cria esse terceiro estado. A política pode até possibilitar uma vida ética, mas essa vida, como você percebeu em países ricos e desenvolvidos, é uma vida insuficiente. Eu preciso passar para esse estágio religioso, que é um estágio, de fato, de encontrar a presença de Deus. De fato. Sim. Para encerrar, é importante a gente comentar, né? Lá, a Bíblia vai dizer lá em Romanos 12 justamente o quê? Que a gente não deve se conformar a esse mundo, mas a gente precisa fazer o quê? A gente tem que deixar com que Deus mude a nossa mentalidade. Olha só. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para quê? Qual é a única forma do ser humano se completar, dele sentir essa alegria que ele tanto procura, para que ele possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É ter a mente transformada. Então não adianta a gente mover Deus é impossível, né? Mas como o pessoal diz, né? Mover Deus e o mundo se o coração do homem não for movido. Não. O ser humano ele não vai para lugar nenhum. Na verdade, ele vai, né? Ele vai para a perdição se ele não tiver o coração mudado. No final das contas, a gente precisa buscar sempre o quê no final das contas? Buscar que as pessoas entendam qual é a mensagem do Evangelho. Fazer com que elas possam, como Paulo diz, né? Fazer com que as pessoas tenham a mente levada cativa. Não as pessoas serem levadas cativas. Não a gente escravizar elas por meio da força. Mas que a gente faça o nosso trabalho de pregar e o Espírito Santo torne cativo o coração dos homens. E que essas pessoas vivam em obediência. Esse aqui, inclusive, é o contexto correto, né, do texto de 2 Coríntios. O pessoal usa muito para apologética. De fato, ele é muito bom para apologética, mas a ideia é justamente essa. De você chegar
e tornar cativo o coração das pessoas. E esse é o papel da gente. A gente é um instrumento que vai ser utilizado para o Espírito Santo tornar as pessoas obedientes e assim elas viverem o propósito dela. Helder, encerrando, gostaria de deixar alguma mensagem, fazer algum comentário, deixar pra gente? Algum recado, né? Algum recado? Olha, talvez o ponto mais importante daqui não é sobre política, né? É sobre não ser secular. Que isso vai influenciar a política, isso vai influenciar todas as áreas da nossa vida, né? A nossa maior tarefa como cristão é entender que a nossa identidade é uma identidade cristã. Que quando nós fomos alcançados, essa transformação afeta a nossa vida como um todo. Não afeta uma parte da nossa vida, afeta uma vida como um todo. Então, tem uma música infantil que eu acho bacana, que é Toque, 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 né? Quando a gente chega lá, toque, 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 quem deseja entrar é Jesus querendo a casa toda. Quando a gente tem um encontro pessoal com Deus, isso transforma os nossos relacionamentos como um todo. E isso transforma o meu papel como cidadão. Isso transforma. Eu quero agora uma sociedade melhor, sabendo ainda que minha tarefa como crente na igreja é alcançar corações, mas eu quero uma sociedade melhor, eu quero contribuir com isso. Quero contribuir sendo um vizinho melhor, quero contribuir sendo um morador melhor do meu prédio, do meu condomínio. Eu quero contribuir votando melhor, me interessando melhor, pensando melhor sobre essas coisas. Ah, mas me falta sabedoria. Peça a Deus, como diz em Tiago, e se informe, se dedique, que você tem aí excelentes ferramentas dadas por Deus para que você consiga entender melhor isso, ter uma mentalidade mais ajustada à luz do Evangelho. Amém. É isso então, pessoal. Esse é o recado. Isso que a gente tem que pensar basicamente para poder entender um pouco mais o que Deus espera conosco. Espera de nós, na verdade, em relação à secularização, à nossa vida espiritual, principalmente nos diversos meios, seja na universidade, seja na escola, seja no trabalho, em qualquer outro lugar. Sempre entenda, a sua fé ela não é inferior às crenças de qualquer outra pessoa. A sua fé é algo dado pelo próprio Deus. A sua fé é a verdade. Então, não temos que ter vergonha do Evangelho. Eu e você somos pecadores, de fato, mas o que importa, o que faz a gente ter esse valor, no final das contas, é o que está dentro de nós, não o que nós somos por nós mesmos. Mas é isso o recado que queremos deixar. Elden, foi uma satisfação ter você aqui. Prazer. Espero poder ter mais vezes aqui, que Com as pessoas certeza. possam ser edificadas com as palavras que foram deixadas hoje. Então, sigam a gente lá nas redes sociais. Todos os links eles vão estar aí na descrição, seja os links dos livros que foram citados ou literatura recomendada, quanto dos perfis das pessoas que participaram. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais.